O teste como item de cronograma, ele vai ser cortado, tá? Por quê? Porque a própria forma com qual nós comunicamos as pessoas, ela já leva a pessoa a entender que está pronto, né? Ó, já está pronto, só falta testar, né? Afinal, o Então, desenvolvedor, ele ficou usando aquela rotina durante o desenvolvimento ali nos testes dele, né? A isso. princípio, a gente roda ali, a A gente gente cobre executa. algum Eu cenário. acho que nenhum código vai para produção sem ter sido testado de alguma forma. Não. Talvez na história do desenvolvimento de software, na história da programação, você coloque, sei lá, eu não consigo imaginar alguém escrevendo um qualquer coisa sem executar, entendeu? Tipo, ali na tua máquina para ver o negócio acontecer, né? Assim, não dá, não tem nenhum guerreiro que faz isso, né? Então, assim, e você aprende a não fazer isso desde a faculdade, né? Ou você está fazendo um cursinho, você testa o tempo todo. O negócio é a qualidade desse teste, né? Que é discutível. Então, assim, vamos compartilhar aqui um cenário, tá? O que acontece? Vamos lá. A gente já comentou algumas vezes que o teste no final ele pode ser cortado e ele vai ser cortado. Então, como é que você antecipa isso? Como é que você coloca no começo, né? Como é que você coloca no começo e no durante, certo? TDD, inclusive, é um framework que vai te ajudar nisso. Nós falamos de ter uma facilidade em se escrever testes para você obter um feedback rápido, porque afinal de contas você tá executando o teste, ele já está te dando feedback, sem você ter que apertar um F5 no teu IDE ali, abrir o site, clicar no botão, executar alguma coisa. Então, como é que você faz isso rápido? Vamos pensar num cenário? Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Isso aí é um slide de uma apresentação que faz parte do nosso método, né? Que a gente tem uma apresentação focada em TDD, que nós temos o seguinte cenário. Ó, vamos olhar aí. Você tem uma funcionalidade, ou então você tem no sistema aí uma particularidade que ele pega produtos, certo? As suas quantidades, os seus valores, soma tudo ali no final, tá? Agora, nós não queremos mais fazer essa soma bruta. Nós queremos levar em consideração a moeda. Então, você quer ter a capacidade de somar dólares com reais e ter um valor final convertido. Então, o que nós estamos adicionando aqui? Globalização. A gente está adicionando a localização. Ou seja, esse aqui, ó, Latam, notebook aqui, ele é agora R$ 5.000. Antes não tinha essa informação. E agora você tem aqui em dólares e você tem um total calculado aí, então, no final, o quanto que essa soma dá em dólares. Antes você não tinha isso, você tinha um valor, um total bruto. Então, esse é o nosso cenário. Nós temos que desenvolver aí uma feature que vai conseguir, que vai gerar um relatório em que esse relatório vai conseguir lidar com diferentes moedas e somar tudo para dar um valor único em dólar, certo? Esse é um exemplo que nós trabalhamos bastante e é também um exemplo que já vem lá desde o Kent Beck, que é assim a maior referência que nós temos em Test Driven Development, né? Nós também vamos utilizar aqui. E deixa eu compartilhar agora o código. Nós vamos utilizar .NET, a gente vai fazendo uma suite de testes ali com o .NET Core, no Visual Studio, mas não se preocupem que o código que a gente vai escrever é bem simples e você vai conseguir entender muito fácil, tá? Ele pode ser abstraído para qualquer linguagem. Ele é bem simples. Então, lembram só, nós temos que ter, então, um relatório que vá somar diferentes moedas, certo? Dólar e real, e ter um valor final. Então, deixa eu compartilhar agora o Visual Studio. O que nós temos? Nós temos uma funcionalidade agora que vai levar em consideração a moeda para poder fazer um somatório, certo? A gente viu ali que também tinha uma coluna de quantidades, né? Então, você tinha quantidades de um produto, esse produto era vendido em alguma moeda, você tinha um valor total para aquela venda e você tinha um somatório de todos os produtos, que aí você tinha vendas em dólar e vendas em real, né? Então, assim, ó, quais que são os cenários que a gente tira disso, né? Então, assim, ó, nós temos que ter aí uma capacidade de, dado um valor em uma moeda, multiplicar por uma quantidade e obter um valor total, certo? Isso é um ponto. Um outro ponto, e aí, por exemplo, você tem que ter isso para
diferentes moedas. Ali no relatório nós estamos trabalhando com dólar e com real. Então, $320 vezes 2 tem que ser $640. 5 mil reais vezes 3 tem que ser 15 mil reais. E, por fim, nós temos que ter a capacidade de somar um valor em dólar com um valor em real e obter um valor convertido, por exemplo. A taxa de câmbio estava de 5 para 1, por exemplo, né? Acho que a gente já está abaixo disso, já está 4 alguma coisinha, mas vamos arredondar para ficar mais fácil a nossa conta aqui. Pois é. Aí, ó, de cara, só para não perder o ponto, de cara a gente já vê a forma com que é interessante que o requisito chegue para a gente. No fundo, todo o texto, todo aquele conteúdo produzido, ele precisa ser sumarizado em uma especificação. Ou seja, essa especificação ela vai ser melhor absorvida pelo time se ela estiver formatada como um exemplo. Ou seja, aqui a gente tem o exemplo da fórmula que eu quero que seja executada para cada tipo de moeda, né? E eu tenho ali os elementos que compõem essa fórmula, né? Então eu tenho o valor original, eu tenho a cotação e eu tenho um resultado esperado. Ou seja, esses elementos podem ser usados na sua suíte de teste para você informar que a rotina que eu implementei suporta os requisitos que me foram passados. Isso.